Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre agendas, planejadores, cadernos, diários, principalmente livros, todo tipo de papel que em algum momento se transforma no nosso apoio emocional. No meu caso, a leitura é exatamente onde eu recarrego as minhas energias, aonde eu consigo manter a minha mente sã. E hoje eu trago para vocês uma trilogia, que é a trilogia do século do Ken Follett, que é uma trilogia que conta a passagem mais triste, né, da nossa história mundial, que é os conflitos. E ela conta toda o trajeto dos conflitos, desde a Primeira Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim. Então, conta tudinho a história. E, assim, por mais que seja história difícil, que seja aquela fase mais sombria que o mundo viveu, é necessário que todos leiam, que todos saibam, que todos conheçam como que começou, como que foi que aconteceu tudo, porque a partir do momento que as pessoas esquecerem tudo isso que aconteceu, a tendência é se repetir. Então, eu acho que é interessante, eu acho que até porque faz parte da nossa história, a história do mundo. Então, como eu sempre falo, até hoje ainda tem vidas que o rumo de suas vidas foram mudados através das coisas que aconteceram nessa fase tão sombria. Teve ali muitas vidas, né, que foram tocadas, muitas vidas teve essa trajetória totalmente modificada por causa dos acontecimentos aqui dessa fase. E eu sempre gostei eu sempre falo isso, eu sempre gostei, eu tenho uma fascinação pela história dos conflitos, porque por mais que eu sei que é uma época sombria, é uma época muito triste, é uma época que tem assim, que mostra o pior do ser humano, também é uma época onde você conhece também seres humanos maravilhosos, pessoas incríveis, histórias assim emocionantes de pessoas que se doaram, que pessoas que entregaram as suas vidas para salvar o próximo. Conta que tem muitas histórias de amor mesmo pelo próximo, das pessoas se unir mesmo sem se conhecer em prol de alguma coisa. Então, assim, ao mesmo tempo que tem um lado sombrio, tem um lado ruim, também tem coisas maravilhosas que a gente não ficaria sabendo, né? Pessoas incríveis que nós não conheceríamos se não fosse essa fase tão negra da nossa história. E como eu sempre gostei dos conflitos, eu sempre li um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sempre picadinho. E uns anos atrás, eu comecei a pesquisar porque eu queria pegar a história inteira, sabe? Eu queria pegar assim ela completa, sem ter repetições, pegar a história completa. E aí, de muito pesquisar, acabei encontrando muita gente, muitos grupos de leitores acabaram indicando essa mesma trilogia, que é a trilogia do século, do Ken Follett. E o Ken Follett, ele é um escritor assim que ele consegue mesmo prender a gente com as histórias dele, porque ele tem uma forma simples, clara de escrever, de traduzir a história para gente, que é impossível você começar a ler e você tem que ficar se policiando para não embernar de vez até acabar. Até porque, olha aqui, ó, são 3 calhamaços, 3 gigantes, né? Porque para contar tudo detalhadamente. Então, esses 3 aqui, eu acho que eu demorei mais ou menos uns 6 ou 7 meses para ler, porque na época eu não tinha o Kindle, então eu tinha que ler neles e eu não podia levar eles para todo lugar, igual eu faço com o Kindle. O Kindle eu enfio na bolsa e aí sempre que eu tenho oportunidade, se eu estou na fila esperando alguma coisa, se eu estou esperando meu filho na terapia, então eu começo a ler no físico, aí vou lendo no Kindle e aí volto pro físico. Então eu tenho esse aqui já não dá. Como é que eu carrego isso aqui na bolsa? Para a gente manusear esses calhamaços é horrível. É muito gostoso, eu adoro ler os calhamaços, mas para você manusear ele é horrível. Esse aqui nem tanto, que é capa mole. Aqueles de capa dura são os piores que tem para você conseguir lidar. Então, para ler, tem que ser em cima da mesa, abrir e ler ali, porque não tem como ler em outro lugar. E com o Kindle, não. Com o Kindle eu leio até mesmo deitada, muito mais confortável, né, na hora de dormir. Então, na época eu não tinha o Kindle, então eu demorei aí acho que 6 ou 7 meses e eu li em sequência. Para mim, como eu falei, eu queria pegar o negócio desde o começo. E o Ken Follett aqui nessa trilogia, ele conseguiu fazer uma coisa espetacular. Ele fez uma coisa que eu acho que eu nunca tinha visto. Ele pegou 5 famílias e contou aqui dentro da história, do contexto,
3 gerações dessas 5 famílias. Então, assim, é muito interessante porque é como se fosse conhecido seu, sabe? Você começou a pegar aqui a história do pai, no caso do avô, que ali iniciou na Primeira Guerra, e você acaba com o neto. Parece que são pessoas da sua família, porque você acompanha, imagina, as mesmas famílias durante 3 gerações. Então, eu achei que foi uma forma incrível que ele arrumou de contar a história detalhadamente. Os acontecimentos são reais, as famílias são fictícias. E aqui dentro nós temos a família Williams, a família Fitzherbert, eu acho, a família Peshkovs, Peshkov, Peshkov, que é a russa, tem a família von Urich e a família Delaware, que acho que é dos Estados Unidos. Então tem uma família de Gales, uma família da Inglaterra, uma família da Rússia, uma família da Alemanha e uma família dos Estados Unidos. Então são 5 famílias que você acompanha a trajetória durante 3 gerações. E o mais interessante, que é o mais incrível, que só um escritor como ele para fazer isso, que em algum dado momento essas famílias se cruzam, sabe? Essa família tem um conhece o outro, o outro viaja, sai da Rússia, vai para os Estados Unidos e conhece o membro da outra família. Então, essas 5 famílias, de alguma forma, elas estão envolvidas nessa história toda aqui. E aí, aqui, ele consegue pegar, ele conta aqui nessa trilogia, ele começa a contar pela Primeira Guerra Mundial, aí ele passa pela Revolução Russa, aí ele passa pela ascensão do Hitler e do nazismo, aí ele passa pela Segunda Guerra Mundial, com as batalhas reais mesmo, que nem eu falei, os acontecimentos são reais. As invasões, tudo aqui é real, apenas a família, que é a parte poética, né? Que é a parte que ele encontrou, que é a liberdade criativa, para explicar os acontecimentos usando essas famílias. E aí passa pela Segunda Guerra Mundial com os conflitos reais, passa pela Guerra Fria, tanto que conta também em detalhes as crises aquela passagem que teve a crise dos mísseis de Cuba, o assassinato do Kennedy, os direitos civis, Vietnã. Ele conta todas essas histórias reais, que foram todas histórias reais, até chegar na queda do Muro de Berlim. Então, assim, ele usa datas e locais e eventos reais. A história todinha é tudo real, tudo que aconteceu. Por isso que eu acho que é a trilogia mais completa por causa disso. E que ele utilizou tudo real, só que ele usou essa forma incrível, né, maravilhosa, que foi colocar essas 5 famílias e que você acompanha as 3 gerações dessas 5 famílias e você acaba decorando o nome das famílias, as pessoas, né, os sobrenomes, você acaba decorando e você acompanha toda essa geração, as 3 gerações dessas 5 famílias, e é onde, se você estiver estudando por uma prova, por exemplo, você passa de primeiro, porque fica muito mais fácil quando tem o lado poético da história. E aqui nós vamos iniciar aqui, ó, o primeiro livro é A Queda de Gigantes. Tá? Eu não quero desanimar ninguém, mas todos eles têm aproximadamente 1000 páginas, os 3. Eu não sei, acho que esse aqui tem até mais, que esse aqui é o do meio, é o que pega... Não, é 1000 também. Todos eles têm aproximadamente de 900 a 1000 páginas. Então, é um pouquinho demorado a leitura, mas super compensa, porque Ken Follett é um bruxo, porque quando ele parece que ele enfeitiça você com as histórias dele. Então, a gente começa aqui com a Queda de Gigantes, que é o primeiro livro, que conta ali o comecinho, antes da Primeira Guerra Mundial, e vai mais ou menos até os anos 20. E aí mostra o começo de tudo, a guerra, a revolução da Rússia e as mudanças sociais. E aí passa para o segundo, que é o Inverno do Mundo, que vai dos anos 30 até o fim da Segunda Guerra Mundial. Aí fala sobre o surgimento do nazismo, a guerra, aí o começo da Guerra Fria, e aí passa para o terceiro, que é a Eternidade por um Fio, que é dos anos 60 até 1989, que aí é a parte que cobre os direitos civis dos Estados Unidos, Cuba, Vietnã, a tensão nuclear e a queda do Muro de Berlim. Então, ele finaliza com a queda do Muro de Berlim. Então, assim, por mais que eu sou fascinada pela história do mundo, pela história dos conflitos principalmente, os 2 primeiros livros aqui para mim, por mais que
o fato de ter as 5 famílias foi genial, a forma como ele contou e tudo, muita coisa que eu já conhecia, né? A invasão do dia D, a invasão em Paris, enfim, muita coisa aqui eu já tinha lido em outros livros, então para mim foi só uma forma diferente e maravilhosa de rever a história. Mas aqui no terceiro livro, Eternidade por um Fio, que foi mesmo onde me pegou, que conta muito com muitos detalhes a parte do Muro de Berlim, que eu conhecia essa parte da história, mas por cima. E aqui não, aqui conta em detalhes que o Muro de Berlim, para quem não sabe, o Muro de Berlim ele foi criado porque quando acabou a Segunda Guerra, eles dividiram, né, como é que fala? Oh, meu Jesus Cristo. Eles dividiram a cidade de Berlim em duas partes. Então ficou uma parte, Berlim Ocidental, que ficou controlada pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, que é capitalista, e a Berlim Oriental, que ficou controlada pela União Soviética comunista. E aí, o que aconteceu? Como a gente já, para quem conhece a história, já sabe que o comunismo ele não funciona, né? Ele não dá certo em lugar nenhum. A escassez é muito grande, a concentração do poder do Estado é muito grande, sufocando demais as pessoas. O que aconteceu? Todo mundo fugiu da Oriental para a Ocidental. Quando eles viram aquela fuga em massa, o que os inteligentes fizeram? Eles simplesmente tomaram a decisão, assim, da noite para o dia, em construir um muro de 155 quilômetros para prender as pessoas, para evitar que as pessoas fugissem para o lado ocidental. Então você vê, o comunismo ele é tão maravilhoso que eles tiveram que construir um muro para que as pessoas não fugissem, né? E mesmo assim as pessoas se arriscavam e a ordem que tinha era para atirar, para matar, se eles não conseguissem prender a pessoa para ela não fugir. Então, ou seja, eles preferiam matar a pessoa do que deixar a pessoa fugir. E mesmo assim, muitas pessoas conseguiram fugir através de túneis, brecha no muro, e mesmo assim, infelizmente, né, parece que mais de 300 pessoas morreram tentando fugir, porque os soldados, eles tinham a ordem para, que nem eu falei, para atirar, para matar. Então, e mesmo assim as pessoas não desistiam de tentar. Então, mas imagina, a pessoa sabia que se ela tentasse fugir, ela tinha certeza que ou ela ia ter sucesso, ou ela ia ser presa, ou ela ia ser morta. Então, assim, dividiram as famílias, porque muita gente teve coragem de ir, muitas pessoas simplesmente não tiveram coragem nem de tentar, então separaram as famílias, destruíram as famílias. E tem uma parte aqui que foi uma parte que me chamou muita atenção, que é muito emocionante, que tem um casal que eles decidem fugir, e aí tem uma brecha lá que eles ficam sabendo lá. E aí chega a ser assim muito, muito interessante, porque as pessoas que tentavam fugir, do outro lado tinha uma galera lá que tinha conseguido que a missão de vida deles se transformou em ajudar os outros a conseguir também. Então, tinha uma galera lá esperando eles para ajudar eles como é que fala? Cuidar dos ferimentos, para ajudar a arrumar emprego, moradia, tudo. Então, tipo assim, tinha uma turma já preparada para as pessoas que conseguissem. E esse casal, eles foram tentar atravessar o muro, aí eles tem uma parte lá que os soldados viram eles, tentaram capturar e tal, aí eles correram, aí teve uma parte que eles tinham que pular. E aí eles pularam. Só que o rapaz, o homem, ele pulou e quebrou as duas pernas e ficou na cadeira de roda pro resto da vida, mas feliz porque tinha conseguido fugir do inferno. Por isso que às vezes assim a gente quer, né, eu sou de direita e às vezes a gente começa a debater o assunto com alguém, é complicado, porque quem debate esse assunto, quem fala a favor do comunismo, não consegue usar um argumento, né, não consegue falar um lugar que o comunismo deu certo. Eles não conseguem falar a parte boa do comunismo. Então, eles partem para a parte da ignorância, da gritaria, né, do xingamento. Eles não têm argumento, porque imagina, se foi necessário criar um muro para impedir as pessoas de fugir do comunismo, é porque ele não presta, né? Porque ele é ruim. Então, aqui, quem conhece a história, quem lê a história, por isso que eu falo que informação é poder, né? A pessoa que se informa, ela jamais vai entrar num debate, vai querer
uma coisa dessa para sua nação, que é o comunismo? Porque ele não dá certo. Aí as pessoas às vezes falam, mas a China é comunista. Ela é comunista só no comportamento, mas a economia dela não é. Então, a economia dela como é que eles chamam? De liberal, né? Não é comunista. Comunista é só o comportamento social, mas a economia é liberal. E aqui na União Soviética, não. Na União Soviética era tudo, né? Então, por isso que não deu certo. Foi um fracasso total. É um dos maiores exemplos do fracasso do comunismo, é a União Soviética. Tanto que começou a entrar naquele caos, que começou a não dar certo, né? O negócio começou a falhar tanto que eles foram obrigados a abrir as fronteiras. Só que é uma parte engraçada, que é até emocionante, que quando eles resolveram abrir as fronteiras, eles não teve problema na comunicação, que não, né, não tinha WhatsApp, não tinha internet, teve problema na comunicação e as pessoas invadiram, começaram por conta própria. E aí, por mais que os soldados tivessem ordem para atirar, eles não tiveram coragem de atirar naquele monte de gente. Então, quando eu terminei de ler, porque aqui ele acaba exatamente quando cai o muro de Berlim, eu fui para o YouTube buscar para ver se tinha vídeo, e de fato tem. Gente, que emocionante que é aqueles vídeos. Meu Deus do céu, por mais que a produção é antiga, né, não é muito boa, mas que emocionante que é a alegria daquelas pessoas, famílias se reencontrando, sabe? É muito emocionante, muito, muito, muito. Então, é uma parte que me surpreendeu, porque eu não tinha muito conhecimento da parte do Muro de Berlim. Então, para mim, foi uma delícia. Dos três, o fechamento aqui foi com chave de ouro, justamente porque eu não tinha esse conhecimento, né, dessa parte, né, desses detalhes, né, das famílias separadas, e toda essa emoção toda, eu não tinha esse conhecimento. Então, para mim, acrescentou muito. Aí só ajudou, né, reforçar que, de fato, o comunismo não dá certo, não presta. Quem é o bicho-papão não é o capitalismo, é o comunismo, que não deu certo. As pessoas fugiram a ponto do cara quebrar as duas pernas, ficar na cadeira de roda e ficar feliz por ter fugido desse inferno. Então, assim, é uma leitura que ela te envolve, né? Já falei, o Ken Follett, ele tem uma escrita tão... Eu falo que ele é bruxo, né? O Ken Follett é escritor bruxo. Quando o escritor é muito bom, assim, eu chamo ele de bruxo. Porque às vezes você olha aqui, ó, pela grossura, né, ó, calhamaço, aí você fala, Deus me livre, eu que não tenho tempo de ler um trem desse, não, vou começar a ler um negócio, não, dá muita preguiça. Só que você começa a ler o primeiro, gente, você entra de um jeito e quando você vê, você já foi tudo. Quando você pensou que não, você já está terminando, porque é uma certa bruxaria mesmo, porque você começa a ler e o negócio flui de um jeito, é tão empolgante a forma como ele fez com essas 5 famílias para contar a história, que você acompanha as 3 gerações da mesma família, que chega um dado momento aqui que chega a ser engraçado, porque eu tenho uma parte aqui que eu até fiquei brava, porque você vê o avô lutando aqui a Primeira Guerra, passando aquele sufoco, aí veio o filho, e aí passou no meio das revoluções também, não sei o que. Aí vem o neto, todo rebelde, querendo usar droga, querendo fazer acontecer. Aí você que acompanha a história, parece que é seu parente, né? Porque você acompanhou ali toda a trajetória, você fala, meu filho, seu avô lá passou lá o capeta lá para poder ter liberdade, conseguir as coisas para você chegar aqui e dar dessas. Então, assim, foi uma forma genial que ele achou para contar a história, porque você acompanha as 5 famílias e parece que você faz parte das 5 famílias, porque você conhece o neto e aí você sabe como que o neto nasceu, através de quem, como que foi o casamento, como que os pais dele se conheceu, como que o vô dele conseguiu sair lá da Primeira Guerra, como é que aconteceu tudo. E a magia, que nem eu falei, que ele faz aqui, tem um dado momento que as famílias se cruzam, sabe? Entrelaçam. Elas estão ligadas de uma forma às 5 famílias. Então, é interessantíssimo a forma que ele faz aqui a coisa. E, assim, é uma leitura que vale muito a pena. Você saber, você falar, você acaba de ler, você fala, caramba, meu. Enfim, é aquela coisa que quando você termina de ler, você fica com ressaca, sabe? Aí você fica semanas, meses pensando na história. Então, aí dá até uma saudade de certas famílias. Lógico que uns você vai gostar mais do que os outros.
e da saudade dos certos personagens, sabe? Porque é de tão profundo que é a história e você acompanha ali de pertinho. E aí, quando acaba, fica aquele vazio, sabe? Dá aquela tristeza. Quando eu terminei de ler essa trilogia, acho que o livro que eu li depois dessa trilogia, não vou conseguir lembrar aqui agora a sequência. Mas, assim, eu tive umas 2, 3 leituras depois, que mesmo depois de ler essas 2, 3 leituras, ficou aquele vazio, aquele oco, sabe? Não foi a mesma coisa. Por isso que eu acho que depois dessa trilogia que eu comecei a pegar um certo preconceito com livro fininho. Porque, sei lá, eu leio, parece que passa muito rápido por mim. Não tem a mesma profundidade. E eu acho que eu nem vou ter, muito difícil. Acho que depois dessa trilogia aqui, eu só fui me envolver, igual me envolvi aqui, quando eu li, que nem eu contei para vocês em um dos vídeos, que eu tive aquele momento sombrio que eu li a biografia do Hitler, Mao Tse Tung, Stalin e Mussolini, assim, seguidas. Aí foi quando eu consegui esquecer aqui, aí eu mergulhei lá nas profundezas, né, daqueles personagens. Mas são leituras mesmo que mexem com a gente, que fica, e eu tô torcendo aqui para me esquecer logo. Eu acho meio difícil esquecer aqui a história, mas eu logo eu quero voltar e ler novamente, porque são historinhas assim, sabe? Porque tem um contexto todo e tem aquelas histórias paralelas que é para explicar a presença, né, e a importância de cada personagem, que são histórias lindas, maravilhosas e muito tristes também. Aqui tem relatos assim que não foi coisas importantes ao ponto de escrever em livros, de virar notícia, mas teve relatos aqui que doeu um pouquinho no coração, sabe? Que nem tem uma parte aqui de um personagem que ele conseguiu chegar nos Estados Unidos e aí ele fugiu, né, para os Estados Unidos, e aí ele conseguiu chegar lá, e aí ele foi tentar tirar a, o visto, né, para ele ficar lá. Ele foi de estudante, ele foi tentar tirar o visto. E aí eu sei que foi bem na época que estava iniciando o conflito do Vietnã, e aí eles escalaram ele para lutar, que se ele fosse lutar, e aí se ele se apresentasse para lutar no Vietnã, ele conseguiria o visto, aí ele vai. E aí ele era um rapaz doce, meigo, né? Era um rapaz totalmente diferente. E aí ele foi, viu coisas terríveis, viveu coisas terríveis e se transformou totalmente. Quando ele voltou, ele já não era mais aquele rapaz doce, meigo, ele já era uma pessoa amarga, uma pessoa, enfim, uma pessoa triste, e aquilo marcou o resto da vida dele. Então, ele conseguiu visto, mas praticamente eu acredito que ele morreu lá no Vietnã, uma parte dele morreu no Vietnã. Então, assim, tem muitas histórias assim desse nível que eu acho que seria importante as pessoas, né, principalmente os jovens, né, conhecer isso que alguns soldados passaram, para poder dar um pouquinho mais de valor, né, em tempos de paz. Então, enfim, divaguei de novo, né, que eu sempre faço isso. É uma leitura que vale muito a pena. Entra, que só começa. É isso que eu falo, só começa. Se você gosta desse tipo de assunto, se você não gosta, tudo bem, nem adianta insistir. Mas se você gosta, só começa. E depois você me conta se é tudo isso mesmo. Então, fica aqui a minha dica de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.